O iPhone 5S foi lançado há praticamente 10 anos e incrementou coisas para a linha da Apple que hoje a gente dá como básicos, tais como o sensor de digital, os processadores 64 bits, o que dá para fazer com ele hoje em dia e o que não dá mais para fazer com um aparelho desse. Para começar, eu vou falar um pouquinho da ficha técnica desse aparelho, de forma bem resumida. Ele foi lançado em setembro de 2013, em conjunto com o seu irmão mais simples e colorido, o iPhone 5C. Tem vídeo aqui no canal mais específico do 5C e até de um comparativo em que eu falo até um pouquinho desse 5S. Se vocês estiverem interessados, eu vou deixar ali no card. Mas nesse vídeo aqui eu vou tratar mais em específico como o aparelho Premium, topo de linha real sucessor do iPhone 5, o 5S, se comporta hoje em dia. Em termos de construção, esse aparelho não inovou muito não em relação ao seu antecessor. A gente tem a mesma tela de 4 polegadas com resolução 640 por 1136. Externamente, assim, a única maneira de você perceber a diferença entre um 5 e um 5S é a cor, que mudou um pouquinho, o sensor de digitais na frente, que acabou mudando um pouco o design do botão inicial, e também a câmera, o sensor flash ali traseiro, que agora é o Dual LED, diferenciado, que dá para perceber que não é mais uma bolinha pequenininha. Na parte de dentro, no entanto, a gente tem grandes novidades. Enquanto o iPhone 5C repetiu o chipset do ano anterior, o A6, que ainda era com arquitetura 32 bits, esse aparelho aqui foi o primeiro aparelho da Apple a já contar com arquitetura 64 bits no chipset A7. E isso ajudou muito ao aparelho poder ficar mais atual e fazendo com que ele envelhecesse melhor, o que a gente pode ver claramente na diferença de quantidade de updates que cada aparelho recebeu, né? O 5C morreu no iOS 10, enquanto esse aqui foi um pouco mais para frente. Mas isso eu vou falar um pouquinho mais em específico mais daqui a pouco. As câmeras basicamente se mantiveram as mesmas. A única diferença no sensor de 8 megapixels traseiro é a abertura, saindo de 2.4 passando para 2.2. Mas no geral é o mesmo sensor implementado desde o iPhone 4S. A frontal não mudou nada, nós temos 1.2 megapixels de resolução com abertura 2.4. Wi-Fi 5 GHz, Bluetooth 4.2, a gente tem o P2, tudo isso se manteve o mesmo. A bateria cresceu sim um pouquinho, saindo de 1440 mAh da geração anterior para 1560 nesse aparelho. As versões vendidas contavam com 16, 32 ou 64 GB de armazenamento interno e poderiam ser encontradas tanto nesse cinza escuro, né, com a tela preta, tanto na cor prateado e na cor dourada, que foi a grande novidade para 2013. Uma vez que a gente relembrou agora a ficha técnica desse aparelho, tá na hora de falar a respeito de como o aparelho se comporta hoje em dia, praticamente 10 anos depois do seu lançamento. Começando pelos bons, ainda a câmera consegue surpreender-me tranquilamente. Se você tirar foto em ambientes razoáveis, com uma certa iluminação boa ainda, o aparelho consegue te fazer fotos bem interessantes considerando a sua idade. Não parece ser um aparelho com quase 10 anos. Vai tirar fotos bem razoáveis. Não dá para falar o mesmo da câmera frontal, que na época já era uma antiga, assim como na traseira, mas era simples. E as câmeras frontais melhoraram bastante nos últimos anos, então não é tão interessante assim. Em relação ao S4, que é um aparelho que competia na época com esse aparelho e no qual eu testei aqui no canal também recentemente, dá para perceber que na traseira esse aparelho tira assim fotos um pouquinho melhores. Por mais que na frontal é tudo mais ou menos o mesmo e são câmeras bem simplórias. Por mais que conte com mais de 10 anos, recentemente o aparelho recebeu um update, o que é um ótimo ponto positivo, né? Por ser da Apple, os iPhones tendem a ter essa longevidade.
Claro, ele ainda continua no iOS 12, mas ele teve pelo menos algumas correções de segurança que são muito importantes. Agora, aproveitando que eu citei o iOS 12, eu acho que é interessante citar um pouco isso também como lado ruim, já que o software do aparelho, por mais que de forma segura ele ainda está atual, em questão de aplicativos, alguns bem básicos já não vão funcionar mais no aparelho e alguns que funcionam podem estar na beira da extinção. O WhatsApp ainda suporta o iOS 12, mas ele é o requisito mínimo para o aplicativo, o que significa que numa próxima grande atualização do sistema já era para os iPhone 5S e 6. Google Maps, Spotify, esses outros aparelhos, esses outros aplicativos que são bem básicos no nosso dia a dia também não funcionam. O próprio YouTube precisa do iOS 14 para ser funcional. Claro, se você tiver um outro aparelho com a mesma conta do Apple ID, você até pode instalar esse aplicativo aqui no seu iPhone 5S, atualizando uma versão mais antiga, mas assim, você perde bastante usabilidade e tem que fazer essa gambiarra de você ter que ter um outro aparelho para conseguir baixar alguns aplicativos, infelizmente. Isso significa que, para ser um aparelho secundário, é difícil, porque não tem muito aplicativo. Também dificulta essa usabilidade hoje em dia, em 2023, é o desempenho. O aparelho contou com significativas melhorias em relação ao 5 e 5C, mas isso não significa que o aparelho seja rápido para hoje em dia. É fraco. Mesmo em desempenho mediano, é fraco. Eu testei alguns jogos, né, para demonstrar para vocês como é que o desempenho não deixa um pouco a desejar, né? Subway Surfers, por exemplo, rodou. Ele precisa apenas de iOS 9 para rodar, mas ele não rodou muito bem, não. Teve algumas travadinhas aqui e ali. Free Fire também é um jogo que roda razoavelmente, ainda com certa tranquilidade em questão de suporte de aplicativo, né? Também precisa apenas do iOS 9, mas ele também rodou com uma certa dificuldade. Dá para rodar esses jogos mais simples e você não vai ter tanto travamento. A questão só que mostra como o desempenho já está um pouquinho antigo é no dia a dia, saindo e entrando de aplicativo, que você percebe uma certa lerdeza. A bateria não era um quesito muito bom nem quando o aparelho era novo, né? E hoje em dia, obviamente, essa bateria aqui já está com a sua saúde não estando 100% e etc. Por mais que infelizmente no iPhone 5S a gente não consegue ver exatamente a porcentagem como em alguns aparelhos mais recentes. E olha, na melhor das hipóteses, com economia de bateria ligada e usando ali o YouTube apenas para rodar um jogo leve, um vídeo, né? Ou seja, um uso leve, o aparelho gastou 15% depois de 1 hora, o que não é exatamente muito. Mas não é horrível, o Galaxy S4 que eu tinha testado tinha sido pior. Mas claro, você tem que considerar que isso é na economia de bateria, o que significa que se você for usar esse economia de bateria para jogos, esse tipo de coisa, vai ainda ficar mais lerdo. Então eu não recomendo tanto. Economia de bateria nesse caso só para aplicativos bem levinhos. Seu preço, pelo menos, obviamente, é sim baixo para hoje em dia. É possível encontrar um aparelho como esse por volta dos 200 a 300 reais. Esse aqui eu paguei um pouquinho mais caro, mas ele veio com garantia de loja, nota fiscal e carregador. Mesmo barato, ainda assim, eu acho um pouco difícil de recomendar esse aparelho hoje em dia, pelo simples fato de que talvez por muito próximo você tenha aparelhos melhores. Esse aqui é difícil de achar um uso que você não vai perceber o quão antigo é o aparelho. Como eu disse no vídeo já do 5C, inclusive, muitos aplicativos, mesmo os básicos, para você que está vindo usar esse celular como secundário, não funcionam. Então, se você quer só um aparelho para, por exemplo, assaltos, esse tipo de coisa, tomar cuidado e não perder um aparelho mais caro, o WhatsApp, que é um básico, já vai dificultar para você. Ainda funciona, mas talvez não por muito tempo. É difícil de recomendar para esse uso secundário, mesmo para o uso secundário. E também é difícil de recomendar quando a gente vê o que custa bem próximo a isso. Um iPhone SE de 2016 tem a mesma estrutura física, mas com o processador do 6S, o que significa que ele recebeu até o iOS 15, dando um a mais em quesito de software muito importante para esse uso secundário, além de que é um aparelho bem mais rápido, com câmera traseira bem melhor.
E o principal quesito é que ele não custa muito mais, ali entre 300 e 400 reais. E eu acho que sim, ele acaba valendo mais a pena que esse aqui. A não ser que você consiga encontrar, obviamente, esse aparelho por um preço muito legalzinho, eu sugiro mais o iPhone SE. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de tapar aquele joinha e de se inscrever no canal para não perder mais conteúdos como esse. Mas eu vejo vocês semana que vem.